Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de desenho geométrico. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre ângulos, as construções, como é que a gente transporta um ângulo, como é que a gente determina a bissetriz de um ângulo. Mas, inicialmente, vamos definir exatamente o que vem a ser um ângulo. Bem, um ângulo nada mais é do que uma região convexa formada por duas semi-retas que vão possuir exatamente a mesma origem, tá bom? Então, se eu chamar aqui, ó, a origem é exatamente um ponto O, nós vamos ter aqui uma semi-reta que eu vou chamar de OA e aqui uma semi-reta que eu vou chamar de OB. Então, essa região aqui, tá, é exatamente a medida de um ângulo, que ela pode ser dada em graus e os seus submúltiplos, que é o minuto e os segundos, tá ok? Então essa região é a região que a gente chama de convexa, e a região aqui por trás é a região côncava, lembrando que ele por completo vai representar 360 graus, tá ok? Então, gente, em relação ao ângulo, nós vamos ter que eu represento o ângulo exatamente na forma AOB, tudo bem? E esse ângulo aqui, de uma medida qualquer, a gente vai ser dado em graus, tudo bem? Então, com o auxílio de um transferidor, a gente consegue medir, ter exatamente a medida de um ângulo, tudo bem? Mas, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Tá? A gente vai transportar um ângulo. Como é que a gente faz para transportar um ângulo? Tá? Eu tenho primeiramente esse ângulo AOB, deixa eu chamar esse outro aqui de OPQ, tá? Que é um P e um Q, tudo bem? Então eu represento esse aqui como P, O, Q, tá? Então, é exatamente essa medida. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu tenho dois ângulos aqui, um agudo, vamos lembrar o que é um ângulo agudo. É aquele ângulo cuja a medida, sua medida é maior que zero e menor do que 90 graus. Tudo bem? Então, como é que a gente faz para transportar um ângulo? A gente pega uma reta suporte, tudo bem? Ó, eu tenho aqui uma reta suporte. E agora, o que é que eu vou fazer? Com o meu compasso, eu vou pegar uma abertura qualquer, tudo bem? Ó, e vou medir exatamente no meu ângulo, tá bom? Então eu vou chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de quem? De Q. E vou definir exatamente na extremidade aqui como sendo o ponto O. Então com a mesma abertura eu venho e faço um arco, tudo bem? Onde eu encontrei exatamente aqui o ponto P, tá? Esse ponto aqui seria exatamente o mesmo ponto P. E agora com o compasso, você vai abrir de P até Q, tudo bem? Então de P, você abre até Q. Então você acabou de encontrar o ponto Q? Q. Então agora com a régua, você vai simplesmente juntar o ponto O com o ponto Q. Tudo bem? Então aqui, ó, observa que eu formei exatamente, eu transportei o meu ângulo AOB, tá bom? Aqui, ó, o ângulo AO e aqui seria quem? B. Tranquilo, gente? Não é bem tranquilo transportar ângulo, tá? Da mesma forma, nós iremos fazer o ângulo POQ, o QOP, tudo bem? Faremos uma reta suporte, tá? Faremos uma reta suporte, vou chamar essa aqui, ó, que seria o vértice O, tá bom? E aqui seria Q. Então, voltamos no mesma estrutura, tá? Uma medida qualquer do ângulo, tudo bem? Ó, vou fazer essa medida aqui, tá? Então, ó, ao fazer isso aqui, também você vai fazer no ângulo exatamente no vértice O, tá bom? Os dois. Lá você encontrou dois pontos. Agora eu vou chamar esse ponto aqui de A, tá? É bem importante você estar dando nome aos pontos para dar essa sequência. Então agora você vai abrir o seu compasso do ponto A exatamente para o ponto Q, B.
Então, ó, esse ponto que nós encontramos aqui foi o A. Então, com a ponta seca do compasso em A, eu vou traçar exatamente um ponto, encontrando aqui o valor, o ponto Q, B. Então, ó, só juntar agora o ponto O com o ponto B. E eu terei exatamente o mesmo ângulo transportado. Que ângulo é esse? É o ângulo POQ. Então tá aqui, ó, POQ. Tudo bem? Então, gente, só para lembrar vocês que os ângulos têm uma característica em relação às suas medidas, tá? Vamos recordar aqui, tudo bem? Vou passar aqui. Quando é que um ângulo ele é chamado de nulo, tá bom? Eu tenho, por exemplo, aqui um ângulo nulo, tá? Então, significa dizer que aqui tem um ponto O, aqui tem tanto A quanto o ângulo Q, B. Quando a medida do ângulo AOB foi exatamente igual a 0 grau, tudo bem? Ele é chamado de ângulo Q, ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É um ângulo cuja medida é igual a 0 grau. O que é um ângulo reto, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, desenhar um ângulo reto com o nosso esquadro para ficar com a medida exata, tá bom? O ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é exatamente igual a quanto? É exatamente igual a 90 graus, tá? Então a gente completa aqui, ó. Então, tá aqui o ângulo AOB, tá? AOB. Então, a medida do ângulo AOB, ele é exatamente igual a quanto? 90 graus. Então, a gente chama esse ângulo aqui de um ângulo que reto. Tudo bem? Para ângulos, tá? Cuja ele vai possuir extremidades semi-retas opostas. Aqui é o O, aqui é o A e aqui é quem? O B. Então, nesse caso, observa que ele fez uma meia volta aqui, tá? Nesse caso, a medida do ângulo AOB está sendo de quanto? 180 graus, tá ok? Então, se isso acontecer, vamos chamar esse ângulo aqui de um ângulo que raso, tá? O que é um ângulo raso? É um ângulo cuja medida é exatamente igual a 180 graus. Muito cuidado na diferença do ângulo nulo para o raso. O ângulo nulo é como se as duas semi-retas estivessem assim uma sobre a outra, elas são coincidentes com o mesmo sentido. Já o ângulo nulo, ó, o ângulo de raso, ele vai exatamente dar uma meia volta e eles vão ficar com sentidos o quê? Contrários. Tudo bem? E nós vamos ter exatamente os ângulos que a gente vai chamar de agudo, tá? O que é um ângulo agudo? E os ângulos que a gente vai chamar de obtuso, tá? Ângulo obtuso. O que vem a ser um ângulo agudo? Ó, eu tenho aqui A, O, B, tá certo? Se essa medida de AOB for maior que 0 grau e menor do que 90 graus, esse ângulo aqui é chamado de ângulo que agudo. Muito cuidado, tá, gente? Quando você diz que um ângulo agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus, você pode estar incluindo o zero. E se um ângulo tem medida igual a zero, ele é um ângulo nulo, tá bom? Então, um ângulo é dito agudo quando ele tem medida maior que 0 grau e menor do que 90. Já um ângulo, tá certo? AOB. E esse ângulo tem uma medida, tá certo? Se a medida do ângulo AOB ela for maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, esse ângulo aqui é chamado de quê? De obtuso. Tudo bem? Então, gente, ó, não esqueçam, ângulo nulo tem medida igual a 0 grau. Ângulo reto tem uma medida exatamente igual a 90 graus. Ângulo raso ou de meia volta tem medida igual a 180 graus. E visualmente é importante a gente enxergar, tá bom? O ângulo agudo
é aquele com medida maior do que 0 e menor que 90. E o ângulo obtuso é aquele com medida maior que 90 e menor do que 180. Tudo bem? Então, isso aqui seria a classificação dos ângulos em relação à medida dos seus ângulos. Tudo bem? Dando continuidade, tá? Acabamos de falar do transporte de ângulo. Dando continuidade, nós agora iremos falar exatamente como é que a gente determina a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? É um segmento de reta que vai ter origem exatamente no vértice do ângulo, tá? Exatamente o ponto em que as duas semirretas, que são os lados do ângulo, elas saem, que vai dividir o ângulo ao meio, formando dois novos ângulos congruentes. O que é isso? De mesma medida. Então, de maneira bem simples, o que é a bissetriz de um ângulo? É um segmento, tá? Uma semirreta que vai dividir o ângulo ao meio. Como é que a gente encontra a bissetriz de um ângulo, tá bom? Então, de maneira bem simples, o que é que você vai fazer? Com a ponta seca no vértice do ângulo, tá? Eu vou fazer uma abertura qualquer, tudo bem? E vou encontrar dois pontos no ângulo, tá? Vou botar de vermelho aqui para destacar mais. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Tudo bem? Então, gente, em A e em B você vai ter a mesma ideia da mediatriz, tá certo? Que a gente viu lá nos segmentos. Você vem com uma abertura maior. Você vai vir com a abertura maior do que o meio, tá? Tá aqui, ó. Com certeza é maior que o meio. Você vai traçar em cima. Agora em A, tá bom? Em A você, ó, traça encontrando exatamente um outro ponto, tá? Esse ponto eu vou chamar de C. Então você agora simplesmente vai ligar o quê? O vértice, tá bom? Do ângulo exatamente com o ponto C. Tudo bem? E esse segmento de reta é exatamente quem? A bissetriz desse ângulo. Tudo bem? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de POQ, e aqui então nós vamos ter, por exemplo, POC, então essa medida aqui, ó, alfa, vou botar aqui um alfa, e aqui também vai ser exatamente o que? Alfa. Então, o que é que a gente vai ter? Que a medida do ângulo POQ vai ser 2 vezes quem? Alfa. Ou em outras palavras, se esse ângulo aqui todinho é, por exemplo, 60 graus, então traçou a bissetriz, vai formar dois novos ângulos de quanto? De 30 graus. Eu acho que é bem tranquilo traçar a bissetriz de um ângulo e vai ajudar bastante a gente quando a gente estiver fazendo algumas construções, que é as nossas próximas aulas, tá? As construções de polígonos. Então, mais uma vez, eu tenho aqui um ângulo qualquer, tá bom? Faço uma abertura qualquer, encontro dois pontos, tá? Vou chamar de ponto A e ponto B. Então, ó, com a abertura maior que a metade, a pessoa estou em dúvida, então pode abrir sem problema nenhum o compasso. Ó, aqui, ó, eu já tenho ideia, que é bem maior, né, do que a metade. Então, ó, eu vou traçar em cima e agora em A, tá? Eu vou traçar encontrando aqui um ponto C, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a régua e vou simplesmente juntar o vértice, tá bom? Com o ponto C, tá? Então, ao traçar esse segmento, então isso aqui vai ser exatamente quem? A minha bissetriz. Tudo bem? Alguma dificuldade, gente, nas construções? Tá tranquilo? Beleza? Então, tá aí a nossa segunda construção, muito importante em relação aos ângulos, que é exatamente da construção da bissetriz. Bem, gente, agora nós iremos trabalhar na construção dos três principais ângulos que nós temos no desenho geométrico. E, consequentemente, outros virão a partir deles. Tudo bem? Mas, por que o ângulo de 30, 45 e 60? Inclusive, vocês sabem que
quando a gente fala de arcos notáveis, também são os ângulos de 30, 45, 60, lá na trigonometria, na verdade, que é importante a gente saber o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles. Então, a partir deles, desses três, a gente consegue definir qualquer medida, não vamos dizer todos, mas uma grande parte dos ângulos a partir deles, tá bom? Dos seus múltiplos, dividindo através de bissetrizes, que é exatamente isso que a gente vai fazer. Mas, como é que então a gente vai construir? Primeiramente, gente, eu vou fazer o de 60, tá? Primeiro que nós iremos construir vai ser exatamente do arco do ângulo de 60 graus. Como é que a gente encontra um ângulo de 60 graus utilizando régua e o compasso? Primeiro a gente faz uma reta suporte, tá bom? Tudo bem? Faz uma reta suporte. Eu vou chamar aqui, ó, exatamente esse ponto aqui, o O, exatamente do vértice, tá? E aí o que é que você vai fazer, tá? Deixa eu tirar aqui do meio. Então, você vai fazer uma abertura qualquer, tudo bem? Ó, traçando, encontrando um ponto sobre esse segmento de reta. Então, ó, você faz isso, tudo bem? E com a mesma abertura, gente, que você encontrou aqui, ó, um ponto que eu vou chamar de A, com a mesma abertura, ó, não mudei. Você vai em A e toca exatamente o arco que eu acabei de fazer, encontrando aqui o ponto que? B. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai ligar o ponto O com o ponto B. O ponto O com o ponto B. Então, você vai ter exatamente um ângulo cuja medida é exatamente igual a quanto? 60 graus. Tudo bem? Para saber que é verdade, ó, aqui esse arco aqui é um arco de 60 graus, aí, ó, nos quadros, aí, ó. Deu certinho, tudo bem? Então, o arco mais simples da gente encontrar será exatamente o de 60 graus. E fica a pergunta, tá? Por que que esse método é verdadeiro? Do jeito que a gente está explicando. Por que que nós temos que esse arco, esse ângulo vai ter exatamente 60 graus com esse procedimento que nós acabamos de fazer? Tá bom? Fica a pergunta. E eu quero que na próxima aula, na nosso encontro virtual, eu queria que vocês me explicassem. Tudo bem? Bem, se a gente fez o 60, tá? Agora, nós iremos fazer o de 30 graus. Por quê? O que seria um ângulo de 30 graus? Nós acabamos de falar o quê? Da bissetriz, na verdade. E o que vem a ser o ângulo de 30 graus em relação ao de 60? É simplesmente a gente traçar o quê? A bissetriz do ângulo de 60. Então, eu vou novamente construir um de 60, tá bom? Ó, vou pegar aqui uma reta suporte, tá? Aqui, ó, O, tá bom? Novamente, ó, revisando de 60. Faz, inclusive o compasso ainda tá com a mesma abertura. Faz um arco qualquer, encontrando o ponto, vou fazer aqui bem rápido. Ponta seca no ponto que cruzou o arco com o segmento. E eu encontro outro ponto, tá? Então aqui seria A, aqui seria o ponto B. E a gente liga O com B. Não esqueçam, tá? Esse ângulo aqui vai ter uma medida exatamente igual a quanto? 60 graus. Mas eu quero 60? Não. Eu quero um ângulo de 30 graus. Então, agora em A, ainda bem que já está até feito o arco, né? Com a medida maior que a metade. Opa, está até com a medida metade. Ó, você pode, ó, fazer um arco aqui ou então continuar, né? Lá em cima, ó. Se eu continuar, ó, veja, pode fazer já de maneira direta. E agora em B, você traça aqui, encontrando aqui exatamente um ponto C. E se eu ligar de O até C, tudo bem? Se eu ligar o segmento de O até C, eu terei exatamente esse arco que mede quanto? Esse ângulo que mede quanto? 30 graus. Tudo bem? Nós temos aí um ângulo de 30 graus, tá? O 60 é o primeiro, tira a bissetriz, acho de 30. Como é então
que a gente faz agora, professor? Um ângulo de 45 graus. Bem, alguém poderia me dar uma dica? Como é que faz um ângulo de 45 graus? Ô, professor, a gente já vem trabalhando isso aí há um bom tempo. Por quê? O que é 45 graus? É a metade de um ângulo de 90. Mas o que é um ângulo de 90? São duas retas que vão se cruzar formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Lembra que nós aprendemos a definir exatamente retas perpendiculares? Pronto, pois o mesmo procedimento das retas perpendiculares, ela vai servir aqui para a gente definir um arco de 45. Mas vamos lembrar aqui, tá? Eu tenho uma reta R, eu faço uma abertura qualquer, tudo bem, ó? Eu faço uma reta qualquer, coloco aqui, tudo bem? O que é que eu faço? Uma 60. De novo, aqui já faz quanto? Mais 60, que seria 120. Se eu ligar esse com esse, já forma 120. Só que esse daqui, ó, tá? Eu venho e consigo traçar um pouquinho mais em cima, tá? Então, ó, eu encontrei quais pontos? Um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? E agora em C, com a ponta C, que eu vou lá em cima, ó, e traço encontrando exatamente um ponto Q, D, tá bom? Então, se eu juntar, tá? Se eu traçar uma reta exatamente de D com o vértice, eu vou ter exatamente um ângulo de 90 graus, tudo bem? Mas eu quero um ângulo de 90? Não, eu quero um de 45 graus, tudo bem? Então, gente, ó para cá. Eu vou fazer uma abertura maior, tá? Então, ó, vai lá em cima. E agora, nesse ponto aqui, vai aqui, tá? Dá nome aos pontos, tá bom? A, eu botei A, B, C, D. Aqui seria o ponto E, tá bom? E aqui o ponto F. Então, com o vértice em O, eu vou ligar exatamente de O até quem? Até F. Ao ligar O com F, eu formarei exatamente um ângulo de quanto? De 45 graus. Tudo bem? Então, gente, a partir desses ângulos, tá? A gente pode construir diversos. Aqui nós já temos alguns. Por exemplo, como é que eu encontraria, por exemplo, um de 120? A partir desse aqui, ó. Eu tracei uma vez 60, tá? Eu tracei uma vez 60, ó. Uma, aí vem duas. Se eu ligar O com C, é um ângulo de 120 graus. Tudo bem? Se eu quiser encontrar um de 15 graus, por exemplo, eu pego de 30 e traço novamente a bissetriz. Então, vai formar um de 15. O de 60, por exemplo, como é que eu marco um de 75 graus? Eu faria um de 60, aí eu traçaria aqui o de 15 graus e eu iria o quê? Transportar exatamente o primeiro tópico que a gente trabalhou. Tudo bem? Então, gente, se eu consegui construir usando de 30, 45 e 60, eu não vou ter nenhum problema na construção, tá certo? Dos outros arcos ou dos outros ângulos, tudo bem? Que é exatamente o que a gente tem aqui na construção de ângulos a partir dos arcos capazes, tudo bem? Então, eu queria, por exemplo, trabalhar com vocês a construção, por exemplo, do ângulo de 75 graus. Como é que eu faço para construir um ângulo de 75 graus? Vamos lá. Eu sei construir um de 60. Se eu traçar a bissetriz, eu formo um de 30. E se eu traçar a bissetriz de novo, eu formo um de 15. Tudo bem? Então, como é que a gente faria, por exemplo, para encontrar um arco de 75 graus? Então, a gente faz aqui, ó, uma reta suporte. Vou colocar aqui mais para o meio, tá? Vou colocar aqui. Tá? Aqui é um ponto O, ponto de início. Eu vou construir um de 60, eu vou primeiro para o 15, tá? Então, ó, vou botar uma abertura qualquer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, faz um,
Esse aqui, se eu juntar, é quanto? 60. Então, gente, com a mesma abertura, ó, você pode até já fazer aqui direto, ó. Esse aqui, ó, você já vem aqui, ó. Tá? Agora, com esse ponto aqui, ligando aqui, ó. Se eu juntar com esse ponto aqui, vou botar aqui O, A, B. Se eu juntar O com B, eu vou ter 60. Eu não tracei a bissetriz aqui, então aqui vai ser exatamente quanto? 30, tá? Vou destacar aqui, tá? Bem devagarzinho, tá? Então, ó, aqui é 60. Aqui vai ser quanto? Aqui, ó, a partir desse ponto A, B, C, esse ponto aqui vai ser quanto? Vai ser exatamente 30. Tudo bem? Mas eu quero 30? Não, eu quero é 75. Quem seria 75? 60 graus mais quem? 15 graus. Tudo bem? Então, ó, com essa mesma abertura, eu não tirei a abertura, tá, gente? Do compasso. Estou sempre trabalhando com a mesma abertura. E aí você encontrou aqui, ó, exatamente um ponto D. Agora eu vou tirar a bissetriz de D e A. Então, ó, você vem aqui, ó, e agora aqui em A. Exatamente, ó, encontrei o ponto E. Então, se eu juntar O com E, tá? Eu vou ter exatamente um ângulo de quanto aqui, ó? 15 graus. Esse ângulozinho aqui representa o quê? 15 graus, tá? Mas eu quero 15? Não. Eu quero um de 75 graus. Bem, gente, o de 75 graus ficou simples. O que seria agora com a mesma abertura? Eu nunca mudei a posição do compasso. Simplesmente, se eu pegar esse ponto aqui e novamente traçar aqui, ó, esse ponto, é como se essa reta suporte agora eu te fizesse uma inclinação aqui de 15 graus. Ela subiu até aqui, a vermelha foi para cá. Então, ó, estou sempre utilizando a mesma abertura. Se eu traçar mais um aqui, então é como se a partir daqui eu fizesse um de 60. Então, a partir desse arco aqui, ó, eu vou juntar com O, tá? O O com esse último ponto que nós encontramos, tá? Então, todo esse arco aqui, por favor, ó, todo ele agora, tá bom? Vai ter uma medida igual a quanto? 75 graus. Tudo bem? Então, gente, nessa semana a gente vai ter uma atividade em que eu vou pedir para vocês construírem diversos ângulos. Por exemplo, como é que eu iria construir um ângulo de 22 graus e 30 minutos? Como é que eu construiria, por exemplo, um ângulo de 105 graus? Então, esse tipo de pergunta é que vai vir na nossa atividade, tá bom? Então, a gente está finalizando a nossa aula de construção de ângulos. Desejo tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro virtual. Um abraço, gente!